Feliz sábado para todos, que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus seja com todos. Bem, durante essa semana, esses de quarta, quinta e sexta, nós estudamos vários temas relacionados com o plano da redenção. Esse é um assunto abordado de vários ângulos na Bíblia, sabe? Mas o resultado final é que devemos ser transformados ou restaurados à imagem de Deus, para podermos habitar no céu. É interessante que nós temos, para entender isso claramente, precisamos compreender que na criação fomos criados com propósito. Assim como o ser humano também age. Tudo que ele faz tem um propósito, tem uma finalidade. Ninguém fez esse púlpito sem propósito, não é verdade? Ninguém fez esse pedestal sem pensar em que ia utilizá-lo. Ninguém fez um tanque batismal sem saber em que iria usá-lo. Tudo é feito com propósito. Da mesma maneira, Deus nos criou com propósito. Amar a Deus, quer dizer, obedecer a Deus e servir ao próximo. Amar ao próximo. Mas, para cumprir os propósitos de Deus, o ser humano precisa de combustível, que é uma alimentação saudável. Não posso colocar qualquer combustível, sabe? É como um carro. Tem carros a álcool, temos carros a gasolina, exclusivamente com álcool, exclusivamente com gasolina, e tem outros que funcionam com óleo diesel, não é assim? Posso substituir o combustível de um carro, dadas as conveniências. Hoje, por exemplo, óleo diesel está muito caro. Aí a pessoa decide colocar álcool, que é o mais barato. Funciona? Funciona ou não funciona? O ser humano foi projetado para um determinado tipo de combustível. Altera o combustível e sofre as consequências. Mais cedo ou mais tarde. Também, para funcionar, precisa de água. O carro também precisa de água. E se colocarmos, por exemplo, no radiador Coca-Cola, será que vai funcionar bem? Será que funciona bem? Então, o ser humano foi projetado e precisa de água, precisa de luz solar, precisa de ar puro e precisa de exercício físico e exercício mental e precisa também de descanso, repouso. Tudo isso faz parte para que o ser humano possa cumprir o propósito. Mas nós, como seres humanos, fomos criados com 4 dimensões. Nós temos a dimensão física, nosso corpo, a dimensão mental, são as faculdades mentais, aí está a percepção, discernimento, raciocínio, memória. Nós temos a dimensão psicossocial, que são nossos relacionamentos afetivos, e temos também a dimensão espiritual. Mas para que estas engrenagens pudessem funcionar em harmonia perfeita, cada um contribuindo para o bem-estar do conjunto, foi necessário colocar a palavra de Deus na dimensão mental. Mas aí foi muito fácil para Deus fazer isso. Deus fez o homem do pó da terra, não tinha vida, não tinha entendimento, sabedoria, não tinha nada. E o que fez o Senhor? Colocou a palavra de Deus, que é o sopro do Todo-Poderoso, o fôlego da vida, conforme está escrito em Gênesis 2:7, e isso foi colocado na dimensão mental e o ser humano passou a ter vida, e uma vida com propósito. E era feliz, tinha saúde, tinha paz, tinha tudo. Infelizmente, aconteceu um desastre. O ser humano, por uma escolha pessoal, recebe a palavra de Satanás na mente, se mistura com a palavra de Deus, perde a confiança em Deus e as engrenagens começam a funcionar de maneira independente.
e não vive mais com propósito. Agora vive para amar o mundo e para servir a si próprio. E nessa realidade, nova realidade, não realiza mais trabalho físico e mental. Ou realiza trabalho físico ou mental, e se desequilibra todo o organismo. Não tem mais descanso. E ainda, devido a essa mudança, essa corrupção que houve aqui na mente, muda o combustível, não bebe mais água, outros líquidos entraram em seu lugar, não toma luz solar, vive num ambiente coberto, não respira ar puro, se concentrou nas cidades. E qual o resultado de tudo isso? No mínimo, doença, morte prematura e, em muitos casos, morte eterna. O que fazer? Aí vem a redenção, que é o que nós estudamos essa semana. Por isso está escrito na Bíblia que o tema central da Bíblia, o tema em redor do qual giram todos os outros no livro, é o plano da redenção, a restauração da imagem de Deus na alma humana. E o que significa isso? Restaurar no homem a imagem de seu autor. Quer dizer, precisamos retornar a esta condição. Mas para isso, já que o cérebro está corrompido, é necessário enxertar a palavra de Deus aqui na mente humana. E aí que está a grande dificuldade, porque Adão não tinha vida. Então simplesmente foi colocada a palavra e ele passou a ter vida. E nós, que já somos desobedientes por natureza, rebeldes, orgulhosos, invejosos, ciumentos, cobiçosos, egoístas, como o Senhor coloca a palavra? Quando temos autonomia, nós que decidimos, o Senhor nos deu esse poder de livre-arbítrio. Como receber a palavra? Aí está a cruz do Calvário. Na cruz, nós podemos discernir o amor de Deus. E vendo tão grande sacrifício realizado pelo Criador, a pessoa se submete à palavra. E a palavra passa a ser enxertada e começa a corrigir o funcionamento da engrenagem, começa a mudar seu estilo de vida para colocar sua vida em harmonia com o projeto original, e assim passa a consumir um alimento saudável, a beber água, a tomar luz solar, respirar puro, se alimentar da palavra de Deus. É restaurada a confiança, passa a realizar trabalho físico e mental, a descansar mais e a viver com propósito. Não é maravilhoso? Deus realiza essa obra em cada um de nós. Essa obra pode ser rápida ou pode ser muito lenta. Vai depender do quê? Vai depender da nossa entrega. Por isso precisamos conhecer muito o Senhor para que essa realidade aconteça. Agora, deve ser restaurado o corpo, o espírito e a alma. Quer dizer, deve ser restaurado o corpo, a mente e a vida do ser humano, para que se pudesse realizar o propósito divino da sua criação. Tal deveria ser a obra da redenção. E aqui está a questão. Por onde começa esse processo de restauração? Porque tem que ser restaurada as 4 dimensões. A dimensão física, mental, psicossocial e espiritual. Tem que ser restaurado como um todo, à semelhança do Criador. Por onde começa essa restauração? Por qual das 4 dimensões? Eu dei um exemplo na quarta-feira. Se você adquire um edifício que tem vazamento de água no telhado, o encanamento não funciona, a instalação elétrica não funciona, as paredes estão todas quebradas, o piso também, e você diz, vamos restaurar. Por onde começaria a restaurar? Se nada funciona. Segundo os pedreiros, dizem, tem que começar pelo telhado. Em seguida, tem que restaurar toda a instalação hidráulica, porque seguramente terá que quebrar piso e paredes.
E então, refazer os reboques, e por último, pintar, e por último, fazer o piso. E o ser humano, que tem que ser restaurado nas 4 dimensões, está tudo danificado. Por onde tem que começar essa restauração? O que vocês acham? Por onde começa a restauração? Pela mente? Pelo espírito? A parte espiritual? Veja o que diz o Senhor Jesus. É interessante, por isso é importante levar em consideração o que está escrito sempre. Cristo sabia que a fim de cumprir o plano da salvação, salvar-nos do pecado, porque o salário do pecado é a morte, Ele teria de iniciar a obra da redenção exatamente onde começara a ruína. Adão caiu no ponto do apetite. Cristo assumiu a obra da redenção exatamente onde começara a ruína. O mesmo é verdade de nossa experiência. Devemos iniciar a obra da reforma precisamente onde a obra de degeneração é sentida tão intensamente. Por que precisa começar pela alimentação? Por uma razão muito simples. Tem que ser recolocada a palavra de Deus aqui, que é o que vai colocar em ordem a engrenagem. Mas para a palavra de Deus ser colocada, tem que ser obedecida. Mas para obedecer eu preciso entender. E para entender, entra em funcionamento 4 faculdades. A percepção, discernimento, raciocínio e memória. Qual dessas 4 é a que dá início ao processo mental? Qual delas? Percepção, discernimento, raciocínio e memória. Qual a primeira que dá início ao processo? A percepção. Por exemplo, entrou um pássaro voando aqui dentro e se estacionou em cima onde está o suporte da câmera. Se você não percebeu que ele entrou, você não vai discernir que tipo de pássaro é. Mas se você percebeu que a água entrou voando, você olha e começa o processo do discernimento, certo? E o discernimento compara um arquivo de pássaros que tem na memória com aquele e você chega à conclusão de que esse é um canarinho ou um bem-te-vi. E se não tem nenhum pássaro no registro, você diz, não o conheço. Não é assim que funciona? Mas o estilo de vida bloqueia justamente a percepção. Você pode ler a Bíblia, pode sublinhar os textos, mas você não discernir as impressões do Espírito Santo. E você não cresce espiritualmente. Captaram a situação? Então, é aí que está o ponto-chave. Por isso que neste processo se considera, em outro gráfico está, que a temperança, está aqui, é o fundamento de todas as graças que vêm de Deus. É o fundamento que permite ao cérebro discernir, sabe? E para isso tem primeiro que ter uma percepção clara e poder assim discernir, raciocinar. Então, o que nós estudamos na quarta-feira, que o ser humano foi criado pela palavra de Deus, a imagem e semelhança de Deus, e nasce com a natureza espiritual. Mas, infelizmente, pela desobediência, entrou a palavra de Satanás e corrompeu o cérebro e surge a natureza carnal. E aí complicou a vida de todos nós. O que fez o Senhor? A restauração. Mas vejam a questão da restauração. Eu lhes recomendaria, muitos que não puderam estar presentes na quarta, quinta e sexta-feiras, sabe, entrar nesse canal, tem todos os temas, sabe, desta semana. Desde sábado passado até este sábado, são 8 ou 10 temas. Tá? Saúde para a eternidade. E se querem ver outros temas sobre o Apocalipse, sinais da eternidade. Bom, aqui que está o ponto-chave.
Aconteció a queda. Para restaurar, a palavra de Deus tem que ser enxertada. Para ser enxertada, precisa ser obedecida. Para isso, preciso um poder sobrenatural, poder divino. E mas para receber esse poder, preciso submeter minha vontade humana à vontade de Deus. Para isso, tenho que ter fé. E para ter fé, tenho que conhecer o amor de Deus. Só que aqui está um detalhe importante. Sempre, sempre e sempre estaremos sujeitos a desobedecer à palavra de Deus. Na obediência, a palavra de Deus é enxertada. A natureza espiritual se torna dominante. E a natureza carnal não pode se manifestar. Mas, se desobedeço à palavra de Deus, a palavra de Satanás continua sendo enxertada e a natureza carnal se torna dominante. E, afinal das contas, passaram os anos e a pessoa morre. E o que diz Hebreus capítulo 9, verso 27? Ao homem está ordenado morrer quantas vezes? Só uma vez. E depois disso, o juízo. E no juízo existem duas possibilidades: vida eterna para quem permitiu ser restaurado e morte eterna para quem não permitiu ser restaurado. É sério ou não é sério? E todos nós, como seres humanos, estamos diante dessa realidade. Quem de nós continuará vivo amanhã? Quem pode afirmar que vai estar vivo? Se porventura morremos hoje, ou amanhã, ou enfim, um dia destes, nós vamos para o julgamento. Porque o julgamento, irmãos, Deus promete, nunca mais se levantará o mal por segunda vez. A promessa está. Naum, o profeta Naum, registrou a promessa. Agora, Deus nos deu um tempo de vida para nos permitirmos ser curados dessa doença mortal que é o pecado. E aqui entra mais um complicador. Nós nascemos em uma cultura que teve influência grega. Então, nossa mente se direciona pelo que é racional, que podemos compreender. Enquanto que as escrituras sagradas, elas foram escritas dentro de uma cultura que é a cultura dos hebreus, que é a cultura da fé. Eles simplesmente recebiam a mensagem de Deus e eles praticavam. Eles não precisavam entender. Por exemplo, hoje, o texto que foi lido ontem à noite. Toda a gordura é minha, diz o Senhor. Para um hebreu, isso era claro. A gordura do Senhor, eu não como. Hoje, a mesma escritura está aí. Toda a gordura é minha, diz o Senhor. Mas aí você se defronta com uma pizza, por exemplo, 4 queijos. Você pensa que está comendo gordura ou não está comendo gordura? Não pense nisso. Simplesmente pensa que está comendo pizza. Não é assim? Então, para o hebreu, ele tinha muito clara a palavra na sua mente. O que o Senhor falava não é não. O que falava sim é sim. Por que era isso? Porque é muito conhecimento, detalhes, por exemplo, hoje sabemos que por doenças cardiovasculares, o efeito das gorduras saturadas, o efeito do colesterol, e assim muitos outros problemas. Então hoje se sabe, como se sabe, a pessoa começa a controlar sua vida. Mas o hebreu não funcionava assim. Tá. Esse é um problema. Segundo, nós não temos uma herança espiritual. Eu nasci num lar sem conhecimento da palavra de Deus. Então chegou uma hora que comecei a ler a Bíblia, e a Bíblia não é tão fácil de entender. Porque é um pouco aqui, um pouco ali, um pouco aqui, um pouco ali, etc. Para você juntar as peças e entender, é só pela misericórdia de Deus. Só sob a direção do Espírito Santo para entender. Então, Deus sabendo que somos uma geração debilitada, não somente fisicamente. Qual era a estatura de Adão?
quase 5 metros. Eu meço apenas 1,65 m. E isso que não sou o mais baixo de todos. Já tem outros mais baixinhos ainda. Quer dizer, não somos o que sobramos dessa geração. Agora, somente perdemos em estatura, em força, ou perdemos também nas faculdades mentais? Também. As pessoas esquecem, o esquecimento faz parte da sociedade moderna. Onde deixei isso? Eu fui, eu guardei, onde pôs, e assim por diante, não é assim? O que você estudou segunda-feira passada, se lembra? Se lembra do tema da semana passada? Irmãos, nós estamos com dificuldades sérias, porque precisamos entender a palavra de Deus. Como entendê-la? Aí Deus, na sua misericórdia, nos ajuda. Vejam, Apocalipse, capítulo 3, versículo 15. Deus é muito misericordioso, hein? Realmente, veja o que diz o Senhor aqui. Apocalipse, capítulo 3, versículo 15 a 18. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Quando uma pessoa é morna, é porque não está ao abrigo do Senhor Jesus Cristo, sabe? Não sente a necessidade desse abrigo. Não está numa condição de frieza completa, mas não sente a necessidade. Se a pessoa é fria, sente a necessidade de agasalho, sente a necessidade de estar sob o abrigo do Senhor Jesus. Quando a pessoa é quente, já está no abrigo do Senhor Jesus, não tem problema. O problema é quando você é morno, sabe? A pessoa não sente essa necessidade, e essa é a questão. E essa pessoa não sabe, como diz aqui, não sabe que ele é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Não tem consciência. E aqui o Senhor aconselha, verso 18: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, que é o amor e a fé do Senhor Jesus Cristo. E em seguida, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, que é o caráter de Cristo. Bom, esse é o conselho para a igreja dos últimos dias. E que igreja é essa? Quem é essa igreja? Somos nós mesmos. Não temos consciência da nossa necessidade. E o Senhor nos aconselha a adquirir o ouro, que é o amor, a fé do Senhor Jesus, adquirir o caráter do Senhor Jesus. Quando vocês olham, e esse comentário a gente ouve normalmente, olham para as igrejas e dizem, mas sou há 40 anos adventista, ainda ouço as mesmas mensagens e não vejo um despertamento. Alguém já pensou assim? Já pensaram assim? Sou há 50 anos adventista e não vejo uma resposta. Bom, mas graças a Deus, a igreja estará preparada para o encontro com o Senhor Jesus Cristo. Você não fala amém? Amém. E onde está escrito isso? Capítulo 19 do Apocalipse. O capítulo 19, o contexto é de grande alegria, de regozijo, porque se refere à segunda vinda de Cristo. Júbilo no céu. E no versículo 6 diz, então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo,
Aleluia. Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Observem, é a vinda de Cristo, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. A igreja está preparada, está pronta para o encontro do Senhor Jesus. Agora aqui vem a questão: quem colocou as vestiduras brancas de linho fino, puro e resplandecente? Quem pôs essas vestiduras? Oi? Quem colocou essas vestiduras? Veja com atenção o texto. Porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa, a igreja, a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Ela se colocou as vestes, que é o caráter de Cristo. Quem forneceu as vestes? O Senhor Jesus Cristo. Mas essa pessoa teve que colocar-se. Agora, quem casou recentemente? Qual o último casamento que houve aqui na igreja? Tem um casamento recente ou não? Não? Mas todos se lembram quando casaram. A noiva coloca a festa sozinha ou alguém ajuda? Sempre alguém ajuda, né? Minha filha, me lembro que ela fez o vestido de noiva, ela quis fazer, e colocou uma fileira de botões aqui atrás, aqui mais ou menos até a cintura. Um botão do lado do outro. Imaginem duas assessoras, a cunhada e a caçula, adolescentes, abotoando rapidamente, e chegaram a um ponto que havia um desencontro, começar tudo de novo. É necessário que a noiva receba auxílio? É. E a igreja, que tem que colocar-se às vestes, que é o caráter de Cristo, quem auxilia nesse trabalho? Hein? Pois é, sempre nós falamos do Espírito Santo, mas neste caso, o Espírito Santo se utiliza de um recurso poderoso para nos auxiliar, para colocar nessas vestes. E é o que nós vamos estudar agora. Vamos ao livro de Romanos, capítulo 13. Romanos, capítulo 13. Quem auxilia a igreja a colocar-se essas vestes, que é o caráter do Senhor Jesus. Romanos 13, no versículo 11 a 14, nos fala: o dia está próximo da vinda do Senhor. E o apóstolo Paulo, pela inspiração do Espírito Santo, escreveu: e digo isto a vosotros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. É o que fala em Efésios capítulo 6. E continuando diz: andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas, observem, revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Na visão do apóstolo Paulo, não há tempo a perder para satisfazer as paixões carnais. Devemos direcionar todos os nossos esforços para assimilar o caráter de Cristo. Bom, e o que significa revestir-se do Senhor Jesus Cristo? Vamos a Colossenses, primeiro, Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, no versículo 17 em diante.
No verso 17 diz: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. E observem aqui, no sentido de que quanto ao trato passado, quer dizer, quanto à vida passada, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, Jesus Cristo, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes de onde? Da verdade. Se vocês perceberam, nesse texto existem 3 passos. Quando uma noiva se prepara para o casamento, o que ela faz? A última ação antes de sair para se encontrar com o noivo. O que faz a noiva? Coloca o vestido. O vestido. E antes de colocar seu vestido, o que ela faz? Toma banho. E antes de tomar banho, o que ela faz? Tem que se despir. Tira as roupas velhas. Toma banho e coloca o vestido de noiva. São os 3 passos que falou o apóstolo Paulo aqui. Diz aqui, no versículo 22, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano. Tem que se despir. Primeiro. Segundo, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Tem que tomar banho. Eu fui professor do ensino superior durante 25 anos. E eu sempre conversava com meus alunos, lhes ensinava o evangelho nos intervalos, sabe, conversas, e com colegas professores. E um colega me diz, sabe, você é muito legal, mas eu não gosto de crente. Sabe? Porque eles querem fazer uma lavagem cerebral. Eu falei, mas é justamente o que o ser humano precisa. Tem que tirar toda a sujeira que está na cabeça. Não é verdade ou não? Por isso que o apóstolo Paulo é bem claro nesse sentido, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E por último, tem que se colocar as vestes, e vos revistais o novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. O que significa tudo isso? Verso 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede um para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. E no capítulo 5, verso 1 diz, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. E andai em amor,
como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Essa é a transformação de vida que tem que acontecer. É o que nos prepara para entrar no céu. Se não ficou claro, o apóstolo Paulo agora escreve na carta aos Colossenses, no capítulo 3, e aqui ele é bem mais específico, versículo 1. Portanto, diz: se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas de onde? Lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Verso 2: pensai nas coisas de onde? Lá do alto, não nas que são aqui da terra. Por que motivo? Verso 3: porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, quer dizer, viver como Cristo vivia, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. E observe o que significa tudo isso. Verso 5: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andaste vós quando? Andaste vós também quando? Noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver nem grego nem judeu. Quer dizer, não importa se a pessoa é rica ou pobre, se é culta ou inculta, se é branco ou preto, não importa. Todo ser humano tem que passar pelo mesmo processo. Captaram o que significa estar preparado para a vinda do Senhor Jesus? E isso e nada menos do que isso. Isso significa colocar-se as vestiduras brancas. Vamos voltar ao Apocalipse 19 e vamos dar mais um passo, porque a pergunta inicial é: quem auxilia a noiva a se colocar essas vestes, que é o caráter? Vamos começar no versículo 7 agora. Capítulo 19, verso 7. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa, a si mesma, já se ataviou. Quer dizer, seguiu todo o conselho de Colossenses capítulo 3, de Efésios capítulo 4, está pronta, preparada. E diz: pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. João ficou tão impressionado que se prostra diante do anjo. Verso 9. Verso 10, perdão. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos. Quer dizer, sou companheiro no serviço teu e dos teus irmãos. E veja o que acrescenta: que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Eu ensinei o livro Apocalipse muitos anos, 10 anos, era mais ou menos 6, 7 seminários por ano, tá? Para os meus alunos, geralmente. E
nesse seminário, você ensina 3 verdades. Chega um momento que você tem que explicar qual é a igreja que vai concluir a obra de Cristo aqui na terra. Sabe? Porque tem muitas igrejas. Todos adoram a Deus. Mas existe uma igreja que iria concluir a obra da pregação do Evangelho. Como identificá-la? Bom, o livro do Apocalipse, capítulo 14, verso 12, diz: aqui está a paciência dos santos, ou a perseverança dos santos, que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé do Senhor Jesus Cristo. Então, primeira característica, guarda os mandamentos de Deus. Isso inclui a guarda do sábado. No capítulo 12, verso 17, diz: irou-se o dragão. Quem é o dragão? Satanás. Contra a mulher. Quem é a mulher? A igreja. E foi fazer guerra ao remanescente, ao restante, os últimos. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Para lhes explicar o que é o testemunho de Jesus, vamos ao Apocalipse 19, verso 10. Quando diz aqui o texto, recém-lido: vê, não faças isso, sou conservo teu e de teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. E aqui explica: adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então lhe explicamos que essa igreja remanescente, a última que vai completar a obra de Cristo na terra, guarda os mandamentos de Deus. Segundo, tem a fé do Senhor Jesus Cristo. Terceiro, tem o espírito da profecia. E baseado nesse texto, lhe mostramos que está no Antigo Testamento, que Deus daria o dom profético à última igreja. Não é assim? E esse dom profético foi dado com um propósito muito definido. Qual é esse propósito? Para que se complete a obra da restauração, nós temos que receber a palavra de Deus. Mas para recebê-la tem que ser entendida e obedecida. Quem nos auxilia nessa obra de receber a palavra para sermos revestidos do caráter de Cristo? Vocês falaram o Espírito Santo, mas a característica da igreja é o espírito da profecia. Sempre nos ensinamos essas 3 características para mostrar que a igreja adventista cumpre essa característica, esses 3 pontos. Não é assim que fazemos? Mas por que esse texto 19:10 está justamente no capítulo 19 e não está em outro lugar no Apocalipse? Porque nós utilizamos de maneira isolada, mas ela está em um grande contexto, que é a preparação da igreja para a segunda vinda de Cristo. E nesse contexto da preparação da igreja para a segunda vinda de Cristo, é introduzido o espírito de profecia. E aí lhes explicamos que o Senhor levantaria, sabe, alguém para nos auxiliar a entender a Bíblia, para poder praticar, e assim a palavra poder ser enxertada em nossa mente e nos preparar para a segunda vinda do Senhor. Captaram? Agora, isso tem um problema muito sério, porque se você começa a ler os livros do Espírito de Profecia, sua vida vai mudar. Vai mudar o estilo de vida, vai mudar a alimentação, vai mudar tudo. E aí se cumpre o que está no Apocalipse 12, 17, que diz: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, que tem o espírito de profecia. Captaram? Aí que Satanás se ira. E aí vem a perseguição. A igreja vai ser perseguida, alguns vão ser mortos, outros vão ser encarcerados, vamos perder tudo o que nós temos, mas isso significa que Cristo está voltando à terra. Não vamos precisar mais nada. Agora, devemos nos preocupar com isso? De maneira nenhuma. Observe o que está escrito em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3. Por isso que podemos ser um povo muito feliz. Versículo 10 a 12.
Tu, porém, diz, tem seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. E verso 12, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, que mais diz? Serão perseguidos. Por favor, projeta o último. E aqui entra o ponto importante do Espírito de Profecia. Deus sempre levantou pessoas para restaurar a verdade. Nesse gráfico, nós temos o conhecimento de Deus. Temos a criação, mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo, que será nosso início. E no ano 1500 antes de Cristo está Moisés na história, a primeira vinda do Senhor Jesus. Depois do ano 1500 entra Lutero, a Reforma Protestante, e por último entra Ellen White. Com que propósito entrou Ellen White? Observem aqui. Isso no final dos tempos. Isso dá aproximadamente 6.000 anos da história do pecado. Nesse tempo, surgem na história alguns reinos, como Egito, Assíria, Babilônia, os medos e persas, os gregos, Roma. 6 reinos ao todo, relacionados na história de Israel. Agora, quando entrou o pecado, não se sabe exatamente quando foi isso. Mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo. Bom, observe o que diz aqui em Gênesis 6:5. Viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. O que aconteceu com o conhecimento de Deus quando se foi perdendo esse conhecimento? Praticamente se perdeu o conhecimento de Deus. O que fez o Senhor? Veja o que fez aqui. Gênesis 6:7. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo dos haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. E nesse tempo veio o dilúvio, mais ou menos em 2344 a.C. E qual foi a função de Noé? Restaurar o conhecimento de Deus. Morre Noé, conhecimento fica com Sem e os descendentes, e chegamos no tempo de Moisés, que não havia mais conhecimento. Qual foi a função de Moisés? Restaurar o conhecimento de Deus. Morre Moisés, é ressuscitado, levado para o céu, e o conhecimento fica com Josué. E observem que tragédia. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com idade de 110 anos. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. E outra geração após ele se levantou. E observem aqui, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Terceira geração se perdeu o conhecimento de Deus. E por que é importante o conhecimento de Deus? Vocês comem carne de porco? Não comem? Não? E por que não? Por que não comem? Porque a Bíblia diz que é um animal imundo. Está escrito, correto? E se tivesse perdido o conhecimento da Bíblia nesse sentido, comeria ou não comeria? Claro. Eu comeria presunto, eu gostava muito, e bacon e outra coisa, mas não como porque está escrito. E se tivesse perdido o conhecimento? Como ia saber que não devia? Você guarda o sábado? Por quê?
Porque está escrito: e se tivesse perdido o conhecimento do sábado, você guardaria o sábado? E se não guarda o sábado, é pecado ou não é pecado? É pecado, porque é um mandamento de Deus. Lembre-se que pecado é transgressão da lei de Deus. Então, para salvar-nos do pecado, nós temos que ter conhecimento da palavra. E se a palavra se perde, como o Senhor nos vai salvar? Aí que o Senhor levanta homens para restaurar o conhecimento. Só que aqui morreu Josué e logo em seguida se perdeu o conhecimento. Então fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins, deixaram o Senhor Deus dos seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira. Juízes capítulo 2, 8 a 12. Bom, a situação realmente era crítica. Veja o que diz em capítulo 2, verso 14 e 15. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos espoliadores, que os pilharam, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto. E em Juízes 10 diz: suscitou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os pilharam. Contudo, não obedeceram aos seus juízes. Antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência aos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Bom, nesse período dos juízes, quando o Senhor lhe suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão de seus inimigos, todos os dias daquele juiz. Porquanto o Senhor se compadecia deles, ante os seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que falecendo o juiz, observem, reincidiam e se tornavam piores que seus pais, seguindo a outros deuses, servindo-os e adorando-os a eles. Nada deixavam de suas obras, nem da obstinação de seus caminhos. Se perde o conhecimento de Deus e o povo se voltava para a idolatria. Então era necessário restaurar o conhecimento. Então o que aconteceu com o conhecimento nesse período? Quando tinha o juiz, o conhecimento era restaurado. Falecia o juiz, o conhecimento tendia a se perder. E assim, o Senhor levantava outro juiz para restaurar o conhecimento. E nesse processo, foram 14 juízes, começando com Orneu, o sobrinho de Caleb, e assim foram os juízes, um atrás do outro. Chegamos ao tempo de Sansão, e o último juiz, Samuel. E aí o que eles fizeram? Pediram um rei. Não queriam a Deus como rei. E nesse tempo, então, vêm os reis. O primeiro foi Saul, que não foi um bom rei. O segundo, Davi. O terceiro, Salomão. E no tempo de Salomão se divide o reino. O que aconteceu com o conhecimento nesse período? Também oscilou, devido aos erros de Saul, devido aos erros de Salomão e devido aos erros de Davi também. Resultado, se divide o reino no tempo de Salomão, reino do sul, Judá e Benjamim, reino do norte, as outras 10 tribos, lideradas por Jeroboão. O que aconteceu com o reino do norte? Uma sequência de reis idólatras, um pior que o outro. Aí não tem nenhum rei que restaurasse o conhecimento de Deus na terra. Uma sequência de 20 reis. O último foi Oseias. O que aconteceu com o conhecimento das 10 tribos? Se perdeu. O Senhor retira a proteção de Samaria, vem os assírios no ano 722 e é destruído e são espalhados pela terra. O que aconteceu com o reino do sul? Uma sequência de reis, Asa,
Josafá, reis fiéis a Deus, Jeorão, um rei infiel, idólatra, Acasias, pior que ele, Atalia, terrível e tenebroso, e Joás, um bom rei, fiel a Deus, Amazias, um bom rei, Azarias, bom, Jotão também, Acás, um rei idólatra, Ezequias, um rei fiel, Manassés, terrível e tenebroso, Amon, outro idólatra, e Josias, o último rei fiel a Deus. E aí os seguintes, 4 reis, aliás, todos idólatras. O que aconteceu com o conhecimento? Ele foi oscilando e caindo porque prevaleceram os reis idólatras. E o que aconteceu com o Reino do Sul? 603 a.C., o Senhor retira a proteção, vem Babilônia e destrói Jerusalém. Mas, como o conhecimento é necessário para salvar o ser humano, nesse tempo estavam na terra os profetas, os chamados maiores e menores, e eles mantiveram o conhecimento até o ano 400 a.C., o último profeta, e aí o conhecimento se foi perdendo. Até que, no ano... Que ano que foi destruído Jerusalém por Roma? O que aconteceu? Foi destruído, retirou a proteção, mas antes disso veio o Senhor Jesus Cristo, com que propósito? Restaurar o conhecimento para salvar o ser humano. O Senhor Jesus morre na cruz, ressuscita, é levado para o céu, conhecimento fica com os apóstolos e discípulos, e ao longo dos séculos se perde o conhecimento de novo. Chegamos na Idade Média. O que fez o Senhor aí? Levanta a Lutero e os outros reformadores. Com que propósito? Restaurar o conhecimento. Aí o conhecimento é restaurado até um certo ponto. Morrem esses homens e as igrejas retornam ao conhecimento antigo. E agora chegamos no fim dos tempos e o Senhor quer salvar o mundo inteiro. E não há mais conhecimento de Deus na terra. O que o Senhor fez? Agora, levanta Ellen White. Com que propósito? Com que propósito? Restaurar o conhecimento. E ela escreve, teve visões, principalmente visões, e escreve mais de 10.000 páginas que hoje, pela misericórdia de Deus, foram transformados em livros. E nós temos no celular, eu tenho 17 meditações matinais, 97 livros em português. E está em inglês e em todos os idiomas. Com que propósito? Entender bem a Bíblia. Quem auxilia então a noiva a colocar-se as vestes? O espírito de profecia. Para você poder entender a Bíblia bem, saber o que você precisa fazer, porque está escrito, mas tem que entender. O Senhor nos ajuda, lendo o espírito de profecia, te mostra por que é importante fazer a reforma de saúde, por que é importante estruturar um lar de acordo com os princípios para ter filhos que amanhã sejam para a honra e paz do lar e a alegria dos pais, sabe? Quando lemos esses livros, nós vamos enxergar as coisas de maneira clara e vamos estar preparados para a segunda vinda de Cristo. Por isso que está escrito o seguinte: mensagem escolhida de Ellen White diz: a responsabilidade de minha obra é preparar um povo que permanece em pé no dia do Senhor. Essa é a função do Espírito de Profecia. O selo do Deus vivo só será colocado sobre os que têm um caráter à semelhança do de Cristo. Por isso que precisamos ser restaurados. Filhos perfeitos no caráter, lembrai-vos de que somente estes poderão ver a Deus. E este texto, irmãos, vocês que estão com celulares na mão, tirem uma fotografia, leiam, meditem, reflitam nele. Observe o que está escrito aqui. Cristo foi obediente a todos os reclamos da lei,
por sua obediência perfeita, tornou possível a todos os homens obedecer aos mandamentos de Deus. E observem aqui está todo o procedimento. Ao nos sujeitarmos a Cristo, nosso coração se une ao seu. Nossa vontade, quer dizer, nossas escolhas, emergem em sua vontade. Quer dizer, nossas escolhas vão ser iguais às escolhas de Cristo. Nosso espírito torna-se um com seu espírito. Nossos pensamentos serão levados cativos a Ele. E observe o resultado. Vivemos sua vida. Isto que significa estar trajado com a veste de sua justiça, que são a veste de linho fino, puro e resplandecente. Captaram? E observem, quando o Senhor nos contemplar, verá não a nudez e deformidade do pecado, mas suas próprias vestes de justiça, que são a obediência perfeita à lei de Jeová. É aí que o Senhor completa a obra, irmãos. E isso que nos vai dar tranquilidade. Pode o mundo estar caindo em pedaços, mas você sabe que Deus está com você. Mas se eu estou em desobediência à palavra de Deus, que certeza posso ter de que Deus está comigo? Nenhuma. O caráter formado nesta vida determinará o destino futuro. Quando Cristo vier, não mudará o caráter de ninguém. Isso que precisamos compreender. Os que não endireitam nesta vida o caráter torto, jamais poderão ter parte na vida imortal futura. A formação do caráter é obra de toda a vida e é para a eternidade. A ceifa da vida é o caráter. A ceifa é uma reprodução das sementes semeadas. Quer dizer, não são as aquisições nesse mundo, em bens, em conhecimento, sabe? Você pode ter mestrado, doutorado, pós-doutorados, enfim. Isso fica aqui na terra. Mas o caráter vai com você. A capacidade mental e o talento não são sinônimo de caráter. A reputação não é caráter. O verdadeiro caráter é uma qualidade da alma que se revela na conduta. E o que é o caráter, afinal? Os pensamentos e os sentimentos combinados constituem o caráter moral. É isso que transforma a graça. É isso que transforma a palavra de Deus. Porque a partir desse pensamento e sentimentos, geram-se palavras e geram-se ações. Para as palavras serem corretas, as ações serem corretas, tem que ter pensamento e sentimentos corretos. Mas se não, já tem uma maldade aqui dentro. Como vamos ter bons pensamentos e bons sentimentos? Não tem como. Tem que ser transformado ali o ser. E que linda promessa esta, que está em Filipenses capítulo 1, verso 6. A boa obra começada será terminada. Os pensamentos santos, as celestiais afeições e os atos semelhantes aos de Cristo tomarão o lugar dos pensamentos impuros, dos sentimentos perversos e dos atos obstinados. Não é para falar amém? Glória a Deus. E este último texto, que também les recomendo nunca esquecer. Os traços de caráter que acalentais na vida não serão modificados pela morte ou pela ressurreição. Saireis da sepultura com a mesma disposição que manifestaste em vosso lar e na sociedade. Jesus não altera o caráter em sua vinda. A obra de transformação tem de ser efetuada quando? Agora. Precisamos arrepender-nos dos efeitos de caráter, vencê-los pela graça de Cristo e formar um caráter simétrico, a fim de que sejamos habilitados para as mansões lá do alto. Irmãos, quem leu mais de 50 livros de Ellen White? Mais de 50. Quem leu mais de 40? Mais de 30? Amém. Mais de 20? Mais de 10? Mais de 5? Amém. Deus seja louvado. Mais de 1? Ótimo. Mas entendendo que o fim do mundo está às portas, o que eu vou fazer a partir de hoje? Chegar em casa, irmãos, procurar um livro e começar a ler.
Se vocês querem entender a Bíblia bem, comecem a ler Patriarcas e Profetas, continuem com Profetas e Reis, em seguida o Desejado de Todas as Nações, aproveitam de ler aí Parábola de Jesus e o Maior Discurso de Cristo. Leiam Atos dos Apóstolos e o Grande Conflito. Aí você tem a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse. Se querem entender sobre o nosso corpo como templo do Espírito Santo, Ciência e Bom Viver, Conselho sobre o Regime Alimentar, Conselho sobre Saúde, o livro Temperança, Medicina e Salvação, Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, Mente, Caráter e Personalidade, volume 2 e Vida no Campo. 8 livros. Se quer entender como fazer o trabalho de Deus aqui na Terra, livro de Evangelismo e assim por diante. Sabe, não percam um minuto. Nós temos à disposição nos aplicativos. Eu tenho no celular, tenho no notebook, tenho, enfim, tenho os livros físicos. Quando eu viajo no avião 2 horas, vim lendo as 2 horas, tá? Paro em alguma parte, rodoviária, aeroporto, eu fico lendo, porque eu sei que esse conhecimento me abre a mente para entender a Bíblia. Entendendo a Bíblia, o que devo fazer agora? Depois de entender a Bíblia? Não. Se ajoelhar e clamar por poder para praticar. E Deus completa a obra em você. Se procuram praticar, vocês vão encontrar dificuldades muito grandes. Tente deixar coisas simples, queijo, por exemplo. Tente deixar o queijo e vai ver a luta que vai ter. Quem toma café, pior ainda, porque aí dói a cabeça e vai ficar aí, não posso deixar que dói a cabeça. Mas ore ao Senhor e você é mais do que vencedor. Amém? Hoje às 15 horas, nós vamos estudar o tema mais importante da saúde, sobre a vitamina B12. Eu lhes aconselho a estarem presentes. Existe carência de vitamina B12. Pessoas que comem carne, pessoas que tomam leite, comem queijo, etc. Principalmente vegetarianos. Vale a pena entender. Porque eu creio que ninguém quer morrer antes do final do ano. O Senhor abençoe a todos.